ele é um sucesso para o governo porque justamente a iniciativa privada antecipa para os primeiros anos todos os investimentos que devem ser feitos em manutenção, duplicação, construção de obras de arte, viadutos, pontes e tudo mais. E só no final do programa de concessão é que começa a haver um retorno do capital investido pelas empresas, né? Então, aqui é um modelo de concessão que é discutido hoje, que é mais usado, onde a menor tarifa é levada em conta. A ponte Rio-Niterói foi licitada, teve um leilão na Bolsa de Valores, levando em conta isso, tanto que, como resultado, vocês devem saber, o pedágio da ponte caiu em relação ao contrato anterior, né? São várias empresas que participam do leilão, cada uma fazendo a sua proposta de investimento e de tarifa, e, finalmente, chega-se a uma vencedora do projeto. Como eu falei, grande investimento no começo, nos primeiros anos dos 30 anos, e o resultado do investidor começa a aparecer só no final da vida do contrato. Para isso, todo o dinheiro investido envolve obras de expansão, reforma, instalações e as despesas operacionais. E a tal da manutenção, que eu falo que pouca gente tem esse cuidado aqui no Brasil. Aqui eu não vou entrar muito em detalhe, sim, o conceito da equação econômica da concessão, como as vantagens de se buscar a melhor tarifa por um leilão, os critérios de reajuste anual e eventuais reequilíbrios que são necessários na medida que há necessidade de uma obra adicional ou uma lei que isenta alguém do pagamento de pedágio. As concessões os contratos de concessão vão sofrer um reequilíbrio e garantir para que garanta a vida do contrato por 30 anos. Isso é um dado muito interessante. A CNT, o vídeo contou um pouquinho. A CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, fica em Brasília, ela realiza pesquisas anuais, e não é pesquisa de opinião, ela leva os engenheiros para as rodovias de todo o Brasil e fazem um levantamento técnico da qualidade dessas concessões, né? São analisadas a geometria da rodovia, qualidade de pavimento e sinalização. No ano passado, a extensão que foi pesquisada foi de 100 mil quilômetros contra 213 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. O mais curioso é que as rodovias concedidas, com um número bem menor do que as rodovias analisadas que estão sob gestão pública, tiveram uma avaliação muito interessante, muito boa, 78,3% entre ótimo e bom. Hoje, no ranking que a CNT tem e divulga anualmente, vocês vão encontrar no site da CNT essa informação, as 20 melhores rodovias concedidas estão na ponta desse ranking. E dessas 21, 19 estão no estado de São Paulo, que adotou um modelo, esse modelo de concessão de outorga, em que para cada pedágio paga, parte vai para o governo para a manutenção das outras estradas do estado. Retorno à sociedade, a gente costuma ouvir muito que o pedágio é caro, né? E quando a gente começa a entender o que está por trás dessa tarifa, a gente começa a perceber que a coisa é um pouco diferente. Esse aqui, de novo, é uma análise em relação ao programa de concessões do Estado de São Paulo. Eu estou apresentando mais do Estado de São Paulo porque ele é o programa que está melhor estruturado no país e que tem um conceito de utilização da tarifa do pedágio que busca gerar maior retorno para a sociedade, né? Esse estudo aqui foi feito por um economista, eu tenho um estudo completo, caso os senhores queiram, um economista da USP e depois um economista do BID refez os cálculos. São cálculos bastante conservadores, inclusive, mas esse estudo mostra que, no caso do Programa de Concessões de São Paulo, que tem, de novo, para cada recurso da tarifa, cada real pago de tarifa, existe uma parte que vai devolvida para o Estado.
existe um cálculo bastante interessante. Quando a gente fala de retorno do valor pago para o usuário, com redução de custos operacionais, redução de acidentes, socorro mecânico, atendimento médico, redução do tempo de viagem, redução de emissão de gás carbônico na atmosfera, o retorno para cada real investido, pago no pedágio, existe um retorno de R$ 1,8. E se a gente leva em conta a sociedade, com resultados da cadeia produtiva, com o investimento e o ônus da própria concessão, esse retorno, somando os dois, a gente chega para cada real pago de pedágio, um retorno de 2,4 para a sociedade paulista. O futuro, existe uma perspectiva aí de nós crescermos desse número de 59 concessões, ampliarmos a malha concedida. Existe o programa federal, que foi lançado em 2015, e o programa do Estado de São Paulo, que tem 4 lotes que foram lançados no ano passado e estão tentando decolar esse ano. A dificuldade é muito grande, mas a expectativa nossa é de estar crescendo um pouco mais nos próximos anos. Existem outros estados que estão analisando também a introdução de programas de concessões do próprio estado, entre eles Mato Grosso, Espírito Santo e Minas Gerais. E o Rio Grande do Sul, que há alguns anos teve concessão de rodovias, mas por uma decisão do governo que estava no poder naquela época, decidiu-se acabar com o pedágio no Rio Grande do Sul. Passou-se a fazer a gestão pública, retornou a gestão pública a todas as rodovias do Estado. Agora, no final em dezembro do ano passado, e agora está trabalhando para retomar o programa de concessões. Aqui é só uma visão do programa de concessões do brasileiro, das rodovias nacionais, ou seja, existe já uma busca de expansão do modelo de concessão mais para o norte, centro-oeste do país, né? E São Paulo também tem 4 blocos que estão sendo trabalhados. Tem muita audiência pública em relação a esses projetos. Alguns deles estão com dificuldade de crescer, mas 2 deles serão lançados recentemente, tá? Isso aqui é uma coisa interessante para quem quiser conhecer um pouco mais sobre pedágio. Essa relação aqui de 32 perguntas, mitos e fatos, né? Se vocês quiserem entrar no site da BCR, ele responde a muitas questões relacionadas ao pedágio, né? De novo, existe aquela discussão de que o pedágio é caro, mas a gente precisa entender tudo que está envolvido dentro do processo. Nós temos um caso numa das rodovias em que dessas bem estruturadas, que tem UTIs móveis em toda a rodovia, socorro a todo momento, em que uma senhora que estava andando na rodovia teve um ataque no coração. O carro parou no acostamento. É um detalhe técnico interessante. Hoje existem salas de controle com telas, né, super sofisticadas que controlam a rodovia inteira. E existe o conceito de administração da anomalia. A câmera está mostrando o movimento dos carros constantemente. Se um carro para ou tem um movimento diferente do que é a rotina, a câmera automaticamente vai lá e focaliza onde está o problema. Então, se tiver uma pessoa parada no acostamento, a câmera vai nessa pessoa. E foi o que aconteceu. O carro, ela parou, teve o ataque cardíaco, parou, a câmera levou a informação para a central, mandaram uma viatura para ver o que estava acontecendo, viram que era problema de saúde, saíram correndo com a UTI, enfim, salvaram a vida da senhora. E levaram ela para o hospital, o atendimento foi dado imediatamente com a UTI do móvel da concessão. Depois de um tempo, recuperada, salva, né? O pessoal da concessão, da concessionária, foi entrevistá-la e ela não parou de fazer elogios à rodovia, à concessionária, dizendo claramente que se eu não tivesse nessa estrada pedagiada, concedida, eu não estaria mais aqui, estaria morta. O depoimento dela foi esse, foi dramático a esse ponto.
E daí, no finalzinho, foi feita uma última pergunta. Ah, que bom. E o que a senhora acha do pedágio? Eu acho alto. Eu acho caro. Essa foi a resposta que ela deu, né? Ou seja, existe uma percepção curiosa em relação a essa relação custo-benefício entre a tarifa de pedágio e o serviço que ele presta. Então, se vocês quiserem entrar aqui no Mitos e Fatos, vocês verão que tem muitas respostas a perguntas que existem em relação ao modelo de concessão de rodovias. Tá? É justamente um material bem simples, justamente para o usuário ter a parte das respostas que ele sempre, as perguntas que sempre tem sobre pedágio. Tá? Finalizando aqui, vou contar um pouco sobre os nossos desafios. É uma questão mais... os desafios são estratégicos, relacionados mesmo ao poder concedente e essa enorme dificuldade que nós vivemos hoje em relação à infraestrutura e à gestão da infraestrutura no Brasil, né? Planejamento, infelizmente, não tem sido o forte do nosso país, no sentido de ter uma visão geral do Brasil e do que o Brasil precisa em relação à infraestrutura. Existem estradas que podem não levar a lugar nenhum, existem portos onde não há estrada para escoar a produção ou trazer o produto importado, ou seja, infelizmente ainda não tem uma visão geral e integrada dos modais brasileiros, né? Enfim, o que a gente busca, então, como desafio para o setor, é fortalecer justamente as políticas, as estratégias, os planos de logística. A EPL é a empresa de logística do governo federal, ela precisa ser fortalecida, porque ela é fundamental justamente para garantir esse planejamento. O Congresso Nacional, a classe política brasileira, precisa entender o modelo de concessão, não só de rodovias, mas o modelo de concessão como a única maneira que se tem hoje, e se não for a melhor e talvez a única forma de nós alavancarmos a infraestrutura brasileira, que é a base do crescimento do país. Se nós não conseguirmos chegar nos lugares, levar a produção brasileira para os lugares, para as pessoas, não há economia que resista, não há mercado que cresça, não há emprego, não há nada sem isso. As agências reguladoras realmente precisam estar cada vez mais independentes e preparadas. Financiamento hoje é um problema muito grande, as concessões, as mais novas, estão vivendo um problema muito sério de financiamento. Desenvolver tecnologia de construção e operação, isso aqui é algo que a gente tem trabalhado muito, e a gente sabe que quanto mais se investir em tecnologia, mais nós vamos atingir aquela grande meta que é o índice de acidentes zero nas estradas brasileiras. Hoje que a gente vive o dia a dia das rodovias brasileiras é de um terror, né? São momentos de terror, de acidentes em cima de acidentes, índices de acidentes altíssimos, que a gente tem que buscar redução. As rodovias concedidas já conseguiram uma boa redução dos acidentes, mas os números ainda são, eu diria, uma vergonha para nós, né? A quantidade de acidentes que a gente vê por aí ainda é uma coisa absurda, né? E esse conceito que é fundamental para o nosso trabalho, quando todos pagam menos. Vocês não devem saber. De novo, o contrato de concessão é definido pelo governo, seja federal, estadual ou municipal. O preço da tarifa é definida pelo governo. Onde vão estar instaladas as praças de pedágio é uma definição do governo. Daí as empresas se adequam e apresentam suas propostas com base nessas premissas. Eu não sei, certamente vocês não sabem, mas uma rodovia como a Dutra, por exemplo, que liga Rio a São Paulo, o número de usuários que pagam o pedágio é abaixo de 10%, por conta justamente da localização de pedágio. Tem muita gente que roda aqui pelo Rio, usa a Dutra e não paga um tostão de pedágio. Em compensação, tem gente que
que roda a dutra inteira e paga o pedágio por todos, né? A média geral de usuário pagante nas rodovias concedidas brasileiras está em torno de 28% a 30%. Mesmo assim, é um número baixo, né? Nós tem 70% dos usuários que não estão pagando pelo serviço que é recebido. E essas pessoas têm direito a não só a rodar em estradas seguras, bem iluminadas, bem sinalizadas, mas também tem direito à assistência médica, ao socorro mecânico e tudo que está incluído dentro da rodovia, da prestação de serviço da rodovia concedida. Em que sentido? Varia muito, porque eu vou até entrar nisso. Quer ver? Esse é o último chart, a saída que eu acho que é a grande discussão. O caminho para tudo isso, para chegar nessa máxima de quando todos pagam menos, está justamente nisso, né? Que é a cobrança por trecho percorrido. Hoje existe uma tecnologia, aí nas ruas, nós somos multados nas cidades e tudo mais, por câmeras que identificam a placa, né? Identificam o carro e multam. E aí você fala, poxa, que bom, né? Só que o número de veículos que estão irregulares, né, nesse país é uma coisa absurda. Veículos que o valor de multas e de IPVA não pago já ultrapassam o valor de mercado do próprio veículo, né? Muita gente que anda de forma irregular. Isso inviabiliza esse tipo de cobrança de pedágio por uma câmera como se fosse a do radar, não que a multa seja boa, quis usar só a tecnologia. O recurso das câmeras que já existem hoje podem perfeitamente fotografar a chapa do carro, do caminhão, e já cobrar a tarifa pelo trecho que ele percorreu, né? Então, se ele vai rodar 2, 3 quilômetros, ele vai pagar por aquilo. Se ele usa a rodovia inteira, ele vai pagar o valor proporcional a isso, né? Esse é o grande caminho que a gente está buscando e que as estradas em Estados Unidos e em outros países, quando pedagiadas, elas são, o aproveitamento é de praticamente 100%, porque esse é outro conceito que não tem a ver com as nossas dificuldades de um país em desenvolvimento. As estradas no primeiro mundo, elas são fechadas. Você não usa a estrada para ir da sua casa para o vizinho, para o bairro vizinho, como aqui no Brasil. As estradas brasileiras são verdadeiras avenidas dentro das próprias cidades, né? Como? Que é um tremendo problema, exatamente. No exterior, as rodovias elas são fechadas. Você entra e sai em determinado ponto, você não entra e sai em qualquer momento, e por isso você paga integralmente e proporcionalmente ao quilômetro percorrido, tá? A rodovia concedida no Brasil vive essas dificuldades porque ela também passa a ser uma avenida que passa dentro da cidade, né? Vamos só então terminar, depois a gente volta a essa discussão boa, que isso que é bom, né? Isso, e que usem o microfone também, né, para falar. O que eu quero passar é isso só. O modelo de concessão de rodovias no Brasil tem 20 anos de história, de experiência, tem muitos desafios, muitos acertos a serem buscados, com certeza, mas nós temos certeza que é o grande caminho para alavancar esse país e imediatamente, na medida que é uma questão de vontade política até do governo introduzir as concessões. E nós vivemos um problema cultural, de cultura brasileira, de dificuldade de praticar a cidadania aqui, que gera situações como essas, né? O brasileiro, isso agora é uma opinião minha, não é da BCR, o brasileiro não aprendeu a respeitar contratos, né? Nem que seja o nosso acordo que eu cheguei aqui e combinei, vou chegar 1 hora antes para fazer uma apresentação, eu cumpri minha parte no contrato, né? Mesmo que seja um contrato nada formalizado, até respeitar um contrato de emprego, um contrato de prestação de serviço de uma concessionária. Nós realmente temos um grande caminho a crescer em relação a isso, né?
Mas, enfim, essa é a ideia que eu quis passar, talvez um pouco mais, com um lado mais estratégico, menos do dia a dia das rodovias. Mas, caso os senhores tenham interesse até em conversar um pouco sobre esse tema, falar um pouco do dia a dia das concessões, as obras e como a coisa acontece, com enorme prazer traremos aqui um pessoal de engenharia, colegas como os senhores, que vão poder trabalhar e elucidar eventuais dúvidas que os senhores têm em relação a isso. Tá? É isso, obrigado. Perguntas?